Salve Maria e São José, que alegria! 12º dia de meditação, estamos no 15º dia dos 33 que estaremos juntos até o dia 12 de outubro. Como você está? Como foi para você passar por esses 11 dias e chegar até aqui? Na finalização da primeira semana, que são 12 dias de estudo, de meditação e de oração para compreender as coisas do mundo e as coisas do alto e fazer uma firme decisão. Eu quero o alto, eu quero o céu. Para isso, vamos então relembrar as promessas batismais, porque vocês vão perceber que a consagração ela está alinhada nesta configuração daquilo que foi realizado lá atrás, quando você ainda era pequeno, através dos seus pais e dos seus padrinhos, tá bom? Então vamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça eternal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e ao que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje eu estou começando um pouquinho mais cedo, porque eu estou desperta. Tem dia que é assim, então vamos aproveitar. Chegamos no último dia deste período preliminar, em que nos esforçamos por libertar-nos do espírito do mundo e do egoísmo. Após as meditações sobre as diferenças profundas entre o espírito mundano e o de Jesus Cristo aplicadas à vida e aos novíssimos, meditaremos um último argumento para nos afastarmos de tudo quanto nos impede de chegar ao Senhor. É a consideração do juramento que fizemos logo ao iniciar nossa vida de renúncia ao demônio, às suas pompas e obras concretizadas no espírito do mundo. Não sejamos perjuros. O batismo nos introduziu na igreja. A fidelidade às promessas que então juramos e renovamos, depois nos levará para o céu. Em nosso batismo, Maria, representada pela nossa madrinha, jura por nós a renúncia a Satã, suas obras e suas pompas. 2. Mãe verdadeira de minha vida sobrenatural, Maria, querida madrinha de meu batismo e doce anjo de minha primeira Eucaristia, fazei-me fiel aos sagrados juramentos que me consagraram irremissivelmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria não deixa de ser a confirmação daquele momento do seu batismo, onde a Virgem Maria, sua madrinha de consagração, se coloca a te consagrar a Jesus. Da mesma forma, agora, nós estamos fazendo a renovação destes votos, quando nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria, através do ato de consagração, que São Luís Maria Grimond de Montfort nos deu através do tratado. Quer dizer que nada do que estamos fazendo aqui vai de encontro com a fé católica, a tradição e o magistério. Ela vai ao encontro, ela vai
favorecendo tudo aquilo que foi feito, mas que, pela nossa condição ainda muito limitada, se coloca às vezes a esquecer os juramentos realizados e viver como se nós não fôssemos batizados. Primeiro ponto, a renúncia às obras e pompas de Satanás. Ao entrarmos na Igreja de Jesus Cristo pela porta lustral do batismo, pedimos a fé para a vida eterna. E solícita a Igreja nos explicou que a fé que leva à vida eterna é operosa e observa os mandamentos divinos. Nem nos admitiu ao Santo Sacramento sem que antes tivéssemos jurados nossas renúncias a Satã, suas pompas e suas obras. Mais tarde, quando iluminada já a nossa razão, nos enchíamos das auroras do céu no dia da nossa primeira Eucaristia. De novo, nos pediu a Igreja o mesmo juramento, para que com os nossos lábios fizéssemos o que no batismo por nós prometeram nossos padrinhos. Beleza? Ora, as obras e pompas de Satanás são o espírito do mundo, contrário ao espírito de Jesus Cristo. E, pois, além de todas as razões que temos de odiar o século, acrescenta-se mais esta: se nosso juramento, em troca das inefáveis graças do batismo e da primeira Eucaristia, entre as grandes graças de nossa vida, contaremos também a nossa consagração total a Maria. Vamos ler de novo? Acho que eu li errado. E, pois, além de todas as razões que temos de odiar o século, acrescenta-se mais esta: de nosso juramento, em troca das inefáveis graças do batismo e da primeira Eucaristia. Entre as grandes graças de nossa vida, contaremos também a nossa consagração total a Maria. Tal favor reclama igualmente uma jurada renovação de nossas renúncias, portanto. Maria é a inimiga do demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Escravos de amor a Nossa Senhora, seremos ainda mais seus filhos, sua progenie. Mas a raça eleita da mulher, bendita, é adversária inconciliável dos filhos da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Segundo ponto, a promessa de adesão a Jesus Cristo. Nosso juramento não foi negativo apenas, mas prometemos também inviolável fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, na mesma hora celeste de nossa abolição batismal. A Igreja nos pediu a fé operosa em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nos seus dogmas infalíveis. De novo, afirmamos nosso credo e recebemos então o sacramento de nossa regeneração espiritual. Nem nos afastáramos ainda quando o sacerdote nos revestiu de branco, anelando que assim comparecêssemos ante o tribunal de Cristo e nos colocou nas mãos a vela ardente para que, observando os mandamentos de Deus, pudéssemos ir ao encontro do esposo na hora divina das núpcias eternas. Que coisa mais linda! Olha que frase mais linda! Nem nos afastáramos ainda, quando o sacerdote nos revestiu de branco, anelando que assim comparecêssemos ante o tribunal de Cristo, e nos colocou nas mãos a vela ardente, para que, observando os mandamentos de Deus, pudéssemos ir ao encontro do esposo na hora divina das núpcias eternas. Para nossa fidelidade, Deus entornou profundamente em nós a sua graça divina, incorporando-nos a Jesus Cristo, membros de teu corpo místico. Mas Jesus Cristo é primeiramente a progenie da mulher, que havia de esmagar a cabeça da serpente. Unidos a Jesus, feitos seus membros, nós nos integramos nessa divina progenie. Nós nos constituímos também filhos de Maria. Temos observado a fidelidade que juramos a Jesus Cristo? Temos sido dignos de nossa Mãe Imaculada, tão intimamente unida a teu Filho? Terceiro ponto, a consagração a Maria e as promessas do batismo. Toda a devoção verdadeiramente deve unir-nos a Deus, afastando-nos do mal. É precisamente o que vamos realizar em nossa consagração a Maria, porque mediante Nossa Senhora e pelo seu coração imaculado, renovamos as promessas do nosso batismo, reiterando nossa aversão ao pecado e a Satã, e dando-nos de todo a Jesus, Deus encarnado.
Se em nosso batismo Maria, ao nosso lado, como verdadeira e meiga madrinha nossa, recebeu as promessas e juramentos, se em nossa primeira Eucaristia, como anjo querido daquela festa de amor, formou em nossos lábios as renovadas juras de ódio ao pecado e entrega a seu Filho, hóspede do nosso coração, com que especial carinho há de ouvir nossas palavras de consagração inteira e total a Jesus, a sabedoria encarnada. Porque não serão apenas promessas que os outros fazem em nosso nome, nem palavras ainda esmaecidas pelas inconstâncias da juventude, mas um juramento novo, bem nosso, do íntimo profundo do nosso ser, após reflexão consciente e meditações prolongadas. Um ato em que colocaremos deveras toda a nossa personalidade, escravizando-nos sem reservas e sem atenuantes a seu amor, para serviço eterno de Jesus. Gente, vocês estão entendendo? Mas um juramento novo, bem nosso, do íntimo profundo do nosso ser, após reflexão consciente e meditações prolongadas. Um ato em que colocaremos deveras toda a nossa personalidade, escravizando-nos sem reservas e sem atenuantes a seu amor, para serviço eterno de Jesus. A vida de um consagrado nunca mais será a mesma. O nível de trabalho que você tem hoje e acha que a sua vida não tem mais espaço, tempo disponível para mais nada, preste atenção no que eu vou dizer para vocês depois não falarem que vocês não foram avisadas. Depois da consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, a sua vida será transformada e você trabalhará dobrado para a Virgem Maria e para o reino de Deus, que já se expõe aqui nesta terra através da gente. Seremos de fato evangelizadores, apóstolos, discípulos e tudo mais que Deus quiser. Por quê? Apóstolos não, esquece isso. Apóstolos estão lá e são os bispos e todos que estão ordenados. Estou dizendo o nosso servir pastoral, no ir ao encontro do próximo, no oferecer a sua própria vida como serviço, a evangelizar e a proclamar a palavra de Deus. Não se trata mais de uma condição meramente espectadora, onde nós vamos à igreja, vamos à palestra, não. É a sua vida agora que está a serviço de Jesus e que está integralmente unida a Jesus e que fará de todos os minutos do seu dia algo útil para Jesus. Maria, mãe tão amada, é tão doce evocar as graças inefáveis do batismo e da minha primeira Eucaristia. Dai-me, entretanto, que juntamente eu me lembre de meus sagrados compromissos, a fim de que não seja um pérfido traidor de juramentos tão solenes. E se até hoje não tenho vivido as promessas do meu batismo, renovadas em minha primeira Eucaristia, a lembrança da consagração total que farei a vós, venha a avivar a determinação de fugir todos os dias ao espírito do mundo e do demônio, para me dar inteiramente a Jesus Cristo por vós. Madrinha de meu batismo, ensinai-me os meus deveres, dai-me o presente continuado da graça que me faz filho de Deus. Anjo de minha primeira Eucaristia, conservai minha alma com a alvura das minhas vestes e do meu coração daquela manhã lirial. E serei dignamente vosso escravo de amor, para melhor ser vosso filho. Ramalhete, o caminho para a vida é eterna. O caminho para a vida eterna é a observância dos mandamentos. Que lindo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Então será semelhante o reino do céu a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo e a esposa. Mas cinco dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, ao tomar suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram o azeite nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, começaram a todas a dormitar e se entregarem ao sono. Quando à meia-noite se ouviu gritar: "Eis, vem o esposo, saí e recebê-lo." Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque se nos extinguiram as lâmpadas." Responderam as prudentes, dizendo: "Para que talvez não suceda faltar-nos ele a vós, ide antes aos que vendem e comprai o que de haveis mister." E enquanto elas foram comprar, veio o esposo. E as que estavam apercebidas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Por fim, vieram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele, respondendo, lhes disse: em verdade, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa leitura do Evangelho de Mateus, a gente precisa observar que em muitos momentos da nossa vida nós fomos as virgens loucas, que se colocaram a viver somente das coisas fáceis, ou da falta de vigilância, ou da falta de oração, ou da falta de constância, né? Ou da falta de violência mesmo contra as coisas do mundo. Às vezes a gente negocia, e esse negociar entre as coisas do mundo e as coisas de Deus gera na gente uma situação de grande, como é que eu posso dizer? De grande confusão. A situação das loucas justamente foi essa, porque elas estavam lá para aquilo. O objetivo delas era a espera do noivo e da noiva para entrar para as bodas, ou seja, todo o viver dela só tinha esse sentido, né, naqueles dias. E aí ela não foi observar a situação dela, ela foi curtir, né, ela foi viver. E aquela confusão que ali as deixou como loucas na situação aqui do Evangelho é justamente porque você não teve o cuidado de realizar aquilo que te cabe. Não é porque o noivo ali fechou a porta e falou: "Ah, não estava na hora que eu passei, tchau e benção." Se trata de algo muito superior a isso. O que você estava fazendo enquanto você estava me esperando? Se eu era o seu foco, por que você não teve o cuidado de se manter em oração, de se manter em jejum, de se manter em penitência, de se manter em devoção, de se manter numa pastoral, de se manter num desejo de realizar o bem em todos os momentos? Vai muito além, porque o nosso dia a dia ele está remetendo o tempo todo à possibilidade do bem e do mal, das coisas do mundo e das coisas do alto. E nós precisamos todos os dias dar o nosso sim, fazer as nossas escolhas pertinentes ao nosso objetivo final, porque é isso que se trata. Qual é o objetivo das virgens que estavam ali? O objetivo delas era entrar para as bodas com o esposo e a esposa e fazer parte da grande festa. O nosso objetivo nesta terra é ir para o céu. Nosso objetivo é participar da eternidade com Deus de uma vez por todas. Portanto, nós não podemos viver como as virgens imprudentes e loucas, que viveram somente naquele estado ali de curtir o que tem para o momento e depois pedir: "Gente, vocês podem rezar por mim, porque estou passando por uma dificuldade. Você pode, por favor, me dar o que você tem?" Porque não é assim que funciona com Deus. Ele é um Deus de misericórdia,
mas de justiça. E a misericórdia, o tempo da misericórdia é enquanto nós estamos aqui. Por isso que no final da oração, geralmente o pessoal canta, lê assim, reza assim. Senhor Jesus, como é que é? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Aí tem gente que coloca da vossa misericórdia. Só que nos estudos teológicos, a misericórdia é dada a quem está aqui nessa terra. Misericórdia. E a graça é dada a quem está nessa outra passagem. E a misericórdia é dada a todos, de maneira em que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados, confessam seus pecados e vivem a fé, perseverando até o fim, alcançam essa misericórdia, que é receber de Deus aquilo que você não merece. Tá bom? Então, até o momento do seu último segundo nesta terra, você poderá ser salvo. Tá. E aí, quando a gente morre, se você não tiver 1 minuto para pensar, vamos supor que você estava caminhando pela rua e foi atropelado e você morreu na hora. Não teve 1 minuto sequer para você falar, perdão, Senhor. Aquele momento é que Jesus está se referindo aqui. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Quando acontece de você partir sem os devidos sacramentos, sem o devido perdão, a graça é dada com a justiça de Deus. E o juiz supremo, que é o próprio Cristo, o noivo, ele será, como aqui no Evangelho está escrito, na verdade vos digo que não vos conheço. Mas, Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu dei comida para os pobres, Senhor. Se tudo isso que você fez sem o amor, de nada valerá. São Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Então, nós precisamos compreender que o Evangelho é muito claro e ele não é romântico. Ele é completamente translúcido. Ou você entende de uma vez por todas que fazer violência contra si mesmo é justamente aquilo que você fez no seu batismo na primeira comunhão, renunciando a Satanás, ao mundo e às coisas do mundo, ou você vai sempre viver essa dualidade que vai te deixar confusa, que vai te deixar imprevidente e que vai, às vezes, dependendo da forma como você vier a óbito, não te dando condições de absorver a misericórdia tão necessária para as nossas almas, né? Imitação de Cristo, fervorosa emenda de nossa vida. Livro 1, capítulo 25. Ser vigilante e diligente no serviço de Deus, e pensa a miúde, para que vieste e por que deixaste o mundo. Não é, porventura, com o fim de viver para Deus o ser homem espiritual? E ser homem espiritual? Não é, porventura, com o fim de viver para Deus e ser homem espiritual? Corre, pois, com fervor à perfeição, que depressa receberás o galardão de teus trabalhos, e não haverá daí para diante temor nem para ti, nem dor para ti. Agora trabalharás um pouco, e acharás depois grande descanso e perpétua alegria. Se permanecerdes fiel e fervoroso em operar, Deus, sem dúvida, será fidelíssimo e liberalíssimo em retribuir. Porém, nem todos têm igual ânimo para vencer-se e mortificar-se. Mas o diligente e zeloso imitador de Cristo mais forte será para o seu aproveitamento, ainda que seja combatido de muitas paixões, do que o que tem dom natural, se é menos fervoroso em adquirir as virtudes. 2 coisas especialmente ajudam muito a nossa emenda: apartar-se com violência de tudo aquilo para que mais pende a natureza e trabalhar com fervor por adquirir a virtude de que mais se necessita.
Lembra-te do propósito que tomaste e propõe-te por modelo a Cristo crucificado. Com razão, te podes envergonhar, considerando a vida de Jesus Cristo, de não ter feito até aqui bastante esforço para te conformares com ela, estando há tanto tempo no caminho de Deus. Se viesse o nosso coração Jesus crucificado, quão depressa e completamente seríamos ensinados. É sempre bom ter uma cruz com o próprio Cristo preso, porque o nosso Cristo, ele está na cruz, né? Nós só recebemos a ressurreição porque houve a crucifixão do nosso Senhor, do Cordeiro de Deus. Então a nossa cruz tem Jesus, a nossa cruz tem o nosso Senhor e Salvador, porque Ele mesmo nos disse que nós precisamos tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, ou seja, permanecer fiel, fervoroso em operar. Deus, sem dúvida, será fidelíssimo e liberalíssimo em retribuir. Essa violência e essa renúncia a si mesmo é nada mais do que dizer não para todo pecado carnal, para todas as coisas que o mundo nos oferece para distrair o nosso foco daquilo que é a nossa meta, o paraíso, ser santo. Então, pegar a cruz, aceitar o sofrimento, encarar as dificuldades com alegria e saber que Deus só permitiu que você passasse por isso porque Ele vai tirar algo de bom disso. Assim como um pai que leva um filho para poder tirar a cárie do dente. E mesmo que o pai saiba que o menino vai chorar e que aquele momento vai ser doloroso, ele tem consciência plena de que levar o filho ao dentista, por mais difícil que seja, trará grandes alegrias, porque retirará um dano que poderia causar problemas muito maiores. Então, o sofrimento que Deus permite que a gente viva nessa terra deveria ser para nós um motivo de agradecimento, de joelho no chão e falar: Senhor, obrigada. Obrigada por essa doença que me aproximou de Ti. Obrigada por esse problema que eu estou passando, que está me fazendo viver intensamente uma outra oportunidade. Obrigada, Senhor, por esse sofrimento que me faz ser humilhado e compreender que eu não sou nada sem Ti. De que eu preciso remendar a minha postura egoísta ou egocêntrica ou orgulhosa. De que eu preciso pedir perdão, mesmo sabendo que aquilo ali não foi uma causa gerada por mim, mas que eu falhei. E que eu preciso primeiro dar o primeiro passo. Tudo nessa vida tem uma razão de ser. Sejamos nós coerentes com o Cristo crucificado. Sejamos nós também crucificados, para que Ele nos dê a força de viver e de olhar para todo o cenário caótico e encontrar Deus acima de todas as coisas, olhando para nós e dizendo: venha, eis que estou aqui, eis que tudo providencio, está tudo bem, acalme-se. E você fala: eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, pois não cai uma folha seca da árvore sem a vossa permissão. O que seria da minha vida sem vós? Nada. Então tá tudo bem. Leitura de Montfort, para a gente encerrar. Tratado da verdadeira devoção. A verdadeira devoção, renovação dos votos do batismo. Diz que esta devoção pode ser chamada com muita justiça uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Porque todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Porém, no batismo, ou por si mesmo, ou por seus padrinhos, renunciou solenemente a Satanás, suas pompas e suas obras, tomou a Jesus Cristo por mestre e soberano Senhor, para dele depender como escravo de amor. Ora, é isso justamente o que fazemos pela presente devoção. Renunciamos, como se pode ver na fórmula da consagração, que eu vou colocar para vocês lá no grupo, ao demônio e ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, para darmos-nos inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima. E até fazemos mais, pois que no batismo falamos geralmente por boca de outrem, isto é, pelo padrinho e pela madrinha,
e só por procuração nos damos a Jesus Cristo. Nesta devoção, porém, fazemos tudo isso por nós mesmos, voluntariamente e com conhecimento de causa. No batismo, não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima, de modo expresso, pelo menos. E não damos a Jesus Cristo o valor de nossas boas ações. Ficamos, depois do batismo, inteiramente livres de aplicá-lo a quem quisermos ou de guardá-lo para nós. Por esta devoção, porém, damo-nos expressamente a Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima, e a Ele consagramos o valor de todas as nossas boas obras. Os homens, diz Santo Tomás, fazem voto no batismo de renunciar ao demônio e às suas pompas. E este voto, diz Santo Agostinho, é o maior e mais indispensável. É o que dizem também os canonistas. O maior voto é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, observa este voto tão importante? Quem cumpre fielmente as promessas do batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos são traidores à fé prometida a Jesus Cristo no batismo? De onde pode vir essa desordem, senão do esquecimento em que se vive das promessas que a fizeram e dos compromissos que se tornaram então, e de ninguém ratificar por si mesmo o contrato de aliança que, em seu nome, fizeram com Deus, seu padrinho e sua madrinha? Isto é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís e Clemente para dar remédio às grandes desordens que dominavam o reino, considerou como principais causas dessa corrupção dos costumes o esquecimento e a ignorância com que se vivia as promessas do batismo. E não achou melhor meio de remediar a tão grande mal que introduzia aos cristãos a renovar os votos do santo batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete desse santo concílio, exorta os párocos a adotarem esta mesma prática e a recordarem com frequência aos fiéis que são ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo, como escravos de seu Redentor e Senhor. Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio para dar remédio às desordens dos cristãos é fazê-los lembrar as obrigações do batismo e levá-los a renovar os votos que então fizeram, não é racional fazê-lo atualmente de um modo perfeito? Consagrando-se inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo por sua Santa Mãe? Digo de um modo perfeito, porque para nos consagrarmos a Jesus Cristo, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem Maria. Gente, isso é motivo de festa. Somos consagrados a Jesus Cristo pelo meio mais seguro, mais pleno, mais lindo, mais imaculado, mais poderoso, terrível como um exército em ordem de batalha. A nossa mãe, nossa rainha, nosso tudo, nosso amor, é ela que nos leva e fala, vamos, bora. Começaremos então, amanhã, a primeira semana de 6 dias com o conhecimento de si mesmo. Depois de 6 dias, vem mais 6 dias para conhecermos a Virgem Maria. E depois, por último, os últimos 6 dias para conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? Guardem aí seus corações, a partir de manhã, aqueles que estão renovando a consagração devem começar o retiro, porque na renovação você pode abrir mão dos 12 primeiros dias, mas das 3 semanas de 6 dias, tá bom? Amanhã começa 2 novas orações. Sai o Veni Creator e entra a saudação à Nossa Senhora com a ladainha do Espírito Santo e a ladainha da Virgem Maria. Só que é o seguinte, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha da Nossa Senhora nós não faremos pelo canal. Vocês deverão fazer sozinhos, tá bom? Em casa. Elas são grandes, se eu fizesse aqui, os vídeos ficariam muito longos e depois vocês me puxariam a orelha.
Então, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora é uma obrigação de cada um de nós durante esses 6 dias. Na outra semana, muda as orações também, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos então saudar a Virgem Santíssima e finalizar com a nossa linda Ave Maria, pela santificação do clero, pelo nosso Santo Padre e suas intenções, por todos os padres, bispos, diáconos, pelos religiosos e pelos seminaristas. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.